vou te explicar o que é a diferença entre direito público e direito privado de uma forma bem fácil, mas ao mesmo tempo com conteúdos bem de qualidade e sofisticados, tá? Olha só. Primeira coisa, existem vários critérios possíveis para a gente entender o que é direito público e o que é direito privado. E dependendo do critério que a gente utiliza, a gente vai definir um novo conceito do que é o público e do que é o privado, tá? É como no museu. Se a gente definir o que é arte pelo preço de uma pintura ou de uma estátua, a gente vai ter uma definição, digamos assim, mercadológica, né, sobre o que é arte. Mas se a gente usar um outro critério, um critério, por exemplo, de cor, o que é colorido é arte, o que não é colorido não é arte, vamos ter um outro tipo de critério e vai definir um outro conceito de arte, portanto, certo? Mas na arte a gente pode definir um critério, por exemplo, assim, aquilo que é feito pela mão humana, com uma intenção artística. Aí a gente já exclui, por exemplo, a beleza da natureza, né? A gente poderia pensar que uma paisagem é uma obra de arte, mas não foi feita com a intenção de criar uma obra de arte, não foi feita pela mão humana e, portanto, não entra no conceito de arte, tá? Repare como os critérios eles mudam o significado do conceito que a gente vai utilizar. Então, pessoal, existiram muitos critérios na história para definir a diferença entre o público e o privado, e mudou muito isso também na história, certo? E a gente não vai perder tempo nesse vídeo definindo assim, todos esses critérios que acontecem segundo o autor tal, segundo o autor tal. É mais interessante pensar, turma, na importância que essa distinção tem para o direito hoje, tá? Por que é importante? Vamos pensar assim. Por que é importante distinguir direito público e direito privado? E a importância é a seguinte, galera. É importante porque o direito público é um direito irrenunciável. É um direito que você não pode modificar. É um direito que não admite exceções baseadas na vontade ou na autonomia da vontade do sujeito, certo? Já o direito privado, ele admite algumas essas exceções, tá? Por exemplo, contratos feitos entre empresas ou entre pessoas, contratos, portanto, privados. Você pode mudar cláusulas contratuais. A legislação diz, ela tem várias regras sobre como fazer um contrato, como que deve ser o pagamento, onde deve ser feito o pagamento, quando deve ser feito o pagamento. Mas no contrato a gente pode dizer diferente, ou seja, a gente pode criar uma lei diferente entre as partes. No direito público, não. Direito público são direitos irrenunciáveis, são direitos que não admitem esse tipo de negociação, tá? Por exemplo, olha a importância prática dessa distinção. A obrigação de usar capacete ou usar cinto de segurança no carro. A gente poderia pensar assim, cara, o capacete é um problema meu, se eu morrer é um problema meu, né? Fumar cigarro, se eu fumar é um problema meu, se eu usar drogas também, não estou afetando ninguém com isso. Não, porque a saúde e a vida das pessoas não é um direito privado, não é um direito que se encontra na disponibilidade, na esfera de disposição do próprio sujeito, entende? Saúde, vida, são direitos públicos, são direitos inscritos na Constituição Federal. E por isso que o Estado ele tem o dever de cuidar da nossa saúde e da nossa vida, mesmo contra a nossa vontade. Perceberam? Essa que é a importância da distinção entre público e privado. Se a gente considerar que um certo ramo do direito é privado, então ali admitem-se negociações que podem mudar, que podem transformar aquele direito naquele caso concreto. As pessoas podem criar leis entre as partes, dentro dos limites, claro, previstos, né, pelo próprio direito, tá? E já em direito público não, é aquele tipo de direito que estabelece uma regra que não admite essa margem de disponibilidade, essa dimensão, digamos assim, da negociação entre as pessoas, tá? Então, essa que é a importância, tá, dessa distinção entre direito público e privado hoje. E por isso que a gente vai entrar direto nesse critério, tá? E aí a gente lembra de Ulpiano, que foi um grande jurista, um jurisconsulto do direito romano, que tem uma frase bem legal que eu quero mostrar para vocês agora. Olha só. Em Ulpiano a gente já tem, portanto, essa ideia de que o direito público é algo ligado à organização política, ao poder soberano. Não podemos dizer ainda Estado, porque não se trata ainda de um Estado, né? São monarquias, são impérios, né? São reinos que
que aconteceram nesse período da Antiguidade Clássica, tá? Até toda a Idade Média, certo? Mas a ideia ela já está ali mais ou menos presente, né? O direito público tem a ver com as coisas do Estado, as coisas públicas, e o direito privado tem a ver com as relações entre particulares. Olha, já é um início para compreender essa distinção, tá? Na Idade Média, pessoal, nós vamos ter uma transformação importante, porque a filosofia escolástica ela vai resgatar uma distinção que existia na Grécia Antiga, que é a distinção entre polis e oikos. Polis significa o espaço político, é o lugar do público, é o lugar onde as pessoas saem da sua casa para ter uma vida pública. E a oikos é o lar, é a casa, é onde a pessoa vive, é a sua vida privada, certo? Então, pessoal, a partir dessa distinção, começa a se tornar muito clara a diferença entre um direito público que regula aquelas relações que nós estabelecemos numa dimensão política, numa dimensão que não é a nossa vida privada, é a nossa vida na rua, na praça, na prefeitura, nas relações que nós estabelecemos com o Estado e com as outras pessoas em uma dimensão pública, certo? E essa outra esfera, que é a oikos, né, que é a dimensão da vida privada, que aí entra, portanto, o direito de família daquela época, né, os contratos, as relações ligadas ali à oikonomia, né, é a origem da economia, certo? Que é a economia doméstica, a economia do lar, as regras da produção e da organização da própria casa, tá? Muito bem. Reparem que também na cultura romana a gente tem essa distinção, só que os romanos chamam de civitas e domus, né? Civitas é a cidade, que vai ser a origem da palavra cidadania, que é um direito público hoje, certo? Irrenunciável, né? Inalienável, e a domus, que significa a casa, o lugar onde a gente vive, o nosso habitat, tá? Então, polis e civitas, oikos e domus. Temos essa distinção muito presente, assim, na nossa cultura política aqui do mundo ocidental, certo? E hoje, turma, depois de uma série de transformações, hoje a gente tem muita clareza em dizer que o direito público é aquele que regula ou que tem por objeto relações jurídicas entre pessoas e o Estado, certo? Não tem dúvida nenhuma, é o caso do direito administrativo, né? O direito constitucional, o Código Penal, o direito penal é um tipo de direito desses, certo? O direito penal ele não está relacionado a pessoas, né? Ele está relacionado a um criminoso e o Estado que vai fazer a persecução criminal para punir aquela pessoa, colocar ela na cadeia ou absolver se ela for um inocente, certo? E por outro lado, as relações entre particulares, entre pessoas, certo? Que se dá na dimensão do direito privado, portanto, tá? Então, essa é uma cultura, né, já bem contemporânea, que estabelece como critério da distinção entre público e privado a relação jurídica. Então, toda a relação que nós temos com o Estado, com empresas públicas, com órgãos, né, do Estado, nós vamos chamar essas relações de direito público. E as relações que nós temos com particulares, com empresas privadas, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com pessoas do nosso convívio, essas relações nós vamos chamar de relações de direito privado, porque a relação é entre pessoas privadas, entende? São relações entre particulares, tá? Muito bem, queria dizer para vocês que é tão simples assim, mas não é, certo? Porque, galera, desde a Segunda Guerra Mundial aconteceu uma transformação importante no direito do mundo ocidental, que a gente chama essa transformação de neoconstitucionalismo. O que significa o neoconstitucionalismo? Significa um novo paradigma de se entender que esses direitos públicos, eles não são direitos que se aplicam exclusivamente para relações entre particulares e o Estado. Eles também se aplicam em relações entre particulares. É aquilo que a gente chama hoje também de constitucionalização do direito privado, certo? Ou de relação horizontal dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Por exemplo, antigamente se pensava que os direitos de liberdade, igualdade, dignidade, direitos e garantias individuais eram direitos dos cidadãos em relação ao poder do Estado, certo? Certo, era assim que se pensava. Mas hoje, esses direitos fundamentais, eles não são direitos que tu pode opor apenas ao poder do Estado,
você pode opor também a outras pessoas e às outras organizações. Em outras palavras, uma empresa privada também não pode praticar discriminação, percebem? Uma empresa privada também não pode restringir a sua liberdade. Uma pessoa física não pode restringir ou questionar a igualdade dos seus direitos, percebem? Não se trata mais de um direito direcionado apenas ao Estado, mas ele passa a ser direcionado agora a todas as pessoas. Então a gente tem agora uma complexidade e uma sofisticação muito mais interessante da distinção entre público e privado, a ponto de algumas pessoas até dizerem que não existe mais sentido nessa distinção, porque todo direito agora ele tem uma dimensão pública, daquilo que é irrenunciável, do que tu não pode mudar, daquilo que é inegociável, mas ele pode ter também uma dimensão privada, que é essa dimensão da possibilidade de você negociar, de mudar algumas cláusulas, né? De transformar ali alguns direitos, tá? Olha como a coisa ficou interessante, certo? Como é que a gente resolve hoje, né, essa grande questão, né, essa discussão que existe entre o público e o privado, pessoal? Olha, um critério que está sendo utilizado hoje, que é super simples, né, de compreender, é pensar que direito público é aquele tipo de direito que não admite uma negociação. É aquele tipo de direito que não admite alienação, não admite venda, não admite você renunciar a uma parte dele, tá? É aquele tipo de direito de ordem pública, são aquelas coisas irrenunciáveis da nossa sociedade e que eles estão tanto nas relações tanto na relação com o Estado, mas também na relação a particulares, tá? Pessoal, vocês já viram jogo de futebol? Quantos casos de racismo acontecem em jogos de futebol? Repara. E o direito de não sofrer discriminação por cor, por credo, por orientação sexual, religiosa, etc., não é mais um direito que tu vai opor apenas ao Estado. É um direito que você pode exigir dos seus amigos, da sua família, dos seus colegas de trabalho, das organizações empresariais e também do Estado, tá? E do outro ponto de vista, do direito privado, como é o caso dos contratos, né? Pessoal, os contratos também você não pode mais hoje em dia renunciar a qualquer coisa, sabe? Tipo, pensa no contrato bancário, né? Você renunciar a uma série de direitos e garantias, né, dentro dos contratos. Também não é mais assim que funciona o direito hoje. Então, se a gente for pensar um bom critério hoje para distinguir o direito público do direito privado, é justamente esse efeito, essa consequência prática, né, do direito público ter essa característica de um direito que é irrenunciável, um direito que não admite negociações, não admite uma transação assim tão simples, né? Que você não pode renunciar às coisas com base na sua autonomia da vontade, certo? E o direito privado é aquele em que se valoriza mais essa autonomia da vontade. Aquele tipo de direito que permite ali uma negociação, permite você renunciar a algumas coisas, tá? Que continua existindo, por exemplo, nos contratos, nas obrigações privadas em geral, certo? Em diversos ramos, digamos assim, do direito, em que essa margem da negociação ela é bastante ampla, tá? Agora, grande parte do direito hoje, turma, tem essa característica do direito público. E se vocês pensarem bem, turma, o nosso mundo de hoje é um mundo onde a nossa vida privada ela se tornou bem menor, né? Inclusive na nossa casa a gente já não tem mais tanta margem de liberdade como a gente tinha antigamente, certo? Se vocês pensarem hoje com redes sociais, internet, com sistemas de vigilância controlando a gente o tempo todo, monitorando, né, nós o tempo todo, o celular que grava a nossa voz o tempo todo, relógios inteligentes que monitoram a nossa frequência cardíaca, nosso estresse, nossos movimentos, o tempo que a gente dorme, o tempo que a gente está acordado, percebe? Se tu for pensar, turma, o mundo de hoje ele é um mundo onde essa dimensão privada ela se tornou bem mais restrita, né, bem menor, tá? A nossa cultura hoje, turma, não admite mais aquilo que antigamente se admitia, de que na esfera privada faz o que a pessoa quer, o que vale é a autonomia da vontade da pessoa, né? Ali você é livre para fazer qualquer coisa. Não, hoje, turma, as escolhas que antes eram privadas, elas se tornam hoje questões políticas explosivas, assim, né? A própria opinião, a própria
escolha da pessoa sobre determinadas coisas, certo? Hoje ela está sujeita, né, a uma disciplina jurídica que está, de certo modo, centralizada no âmbito de um direito que é público, de um direito, portanto, que não admite muitas margens assim de liberdade, tá? Se vocês acham que eu estou exagerando, né, vamos voltar aos anos 70 e ler Michel Foucault. Ele vai explicar muito essa transformação, essa questão da liberdade, né, do sujeito de hoje, como que nós estamos renunciando à nossa liberdade a favor de uma cultura biopolítica de controle, né, de prestações de segurança e outras questões, tá, que vão realmente transformar essa noção do público e do privado. Voltando ao mundo grego, ao mundo romano, a diferença entre oikos e polis, ou domus e civitas, né, ela já não é mais uma diferença tão significativa quanto foi na nossa tradição, né, da nossa cultura jurídica. Estamos vivendo um processo de uma transformação muito importante, tá? Mas te expliquei o que significa a diferença de público e privado, tá? O direito público é aquele que é irrenunciável, aquele de normas cogentes, aquele tipo de direito que não admite você dizer assim, ah, mas eu prefiro fazer diferente. Não, o direito público é aquele que você tem que fazer daquele jeito, certo? E o direito privado é aquele tipo de direito que admite essa margem de escolha, admite essa liberdade para mudar algumas coisas. A gente pode mudar as cláusulas, a gente pode criar uma lei entre as partes diferente daquele direito que é o direito privado, certo? Podemos dizer então, turma, que direito civil é privado, direito constitucional é público, dessa forma assim tão categórica, né, apodítica? Não é mais bem assim, tá? Existem vários ramos do direito civil, é o caso do direito de família, é o caso também dos direitos reais, tá? Que eles têm uma característica de direito público muito forte, certo? Direito constitucional é um direito público por excelência, tá? Relações entre particulares e o Estado, mas ele também tem relações com outras pessoas. Mas o caráter cogente da Constituição Federal, turma, mantém esse caráter de direito público do direito constitucional, percebem? Um caso interessante, direito do trabalho, a legislação trabalhista, é direito público ou privado? Veja, a relação ali é entre particulares, são pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado, certo? São empresas e trabalhadores que estão nessa relação. Portanto, a gente não poderia pensar, ali é uma relação de direito privado porque não tem o Estado ali na relação, né? Olha, antigamente até poderia ser, mas como o direito do trabalho, grande parte dele se trata de normas cogentes, normas que não admitem uma transação, né? Grande parte do direito do trabalho são normas, portanto, que não tem essa margem para uma negociação, turma, ali estamos, portanto, com um direito que tem essa natureza de direito público, percebem? Porque se trata de normas cogentes, normas imperativas. Mas existem algumas normas de direito do trabalho que têm ou que admitem essa negociação. Beleza, então a gente tem ali o caso de um sistema que trabalha com as duas lógicas, né? Normas que são cogentes e normas que admitem uma certa margem ali de negociação. Por isso que o direito do trabalho é um exemplo, né, de um tipo de direito que tem caráter híbrido. Ele tem elementos de direito público, mas ele também tem alguns elementos do direito privado. Te expliquei nesse vídeo a diferença entre público e privado. Deixa seu like agora, compartilhe esse vídeo com seus amigos e seus colegas, inscreva-se no nosso canal.